Olá, meu nome é Felícia Leitão e esse é meu canal, A Paz que Vem de Deus. E como eu tinha prometido no final do ano, eu quero agora, nos meus próximos vídeos, falar da história de Daniel. E o primeiro aspecto que eu quero estar falando é sobre o pedido de Daniel, quando eles foram levados, né, ele, os amigos dele, junto com outros jovens, né, para o palácio do rei. A primeira coisa que Daniel pede é que ele não seja, que ele não tenha que comer a comida e a bebida que o rei fornecia, né? Isso tem uma simbologia muito grande, inclusive, né? Em dois aspectos: aquilo que nos contamina, né? E as pessoas que nos ajudam, porque o servo do rei, a pessoa que era responsável para estar dando a comida e a bebida, ele, ao aceitar o pedido de Daniel, ele foi contra as ordens do rei, né? E Daniel o desafiou, pediu para que ele fizesse pelo menos um teste de 10 dias, né? Mas que oferecesse para eles, né, água e legumes, né? E ao final desses 10 dias, né, o servo do rei, que o desobedeceu, ele percebeu que Daniel e os amigos dele estavam melhores, né, do que os outros jovens. E assim manteve aquela dieta, tanto que lá na frente a gente vai ver que Deus não, perdão, o rei, ele se agradou demais, né, de Daniel e desses outros jovens, né, dos 3 jovens que estavam com ele. Eu vou até pegar aqui para ler, gente, porque são os nomes muito difíceis, né. É Daniel, né, que o rei pôs o nome depois de Beltesassar. Eu não sei ler muito esses nomes não, tá? Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, que é Abidnego, né? O que eu quero que a gente reflita com essa história de Daniel? Às vezes nós temos um coração bom, uma essência boa, somos pessoas do bem, mas nos deixamos contaminar por questões internas, né? E a gente vai se perdendo no caminho. Sexta-feira, eu ouvi o sermão de um padre que eu achei muito pertinente, né? Sobre o perdão. A gente quer o perdão dos nossos pecados, mas muitas vezes a gente não quer que Deus perdoe o pecado do colega, porque a gente julga que o pecado do colega é diferente do nosso. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente se afasta de Deus, né? À tarde, eu conversando com um padre amigo meu, ele me disse uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas nos indaga, né? O católico ele tem Jesus pregado na cruz. Por quê? Na realidade, todas as vezes que a gente faz algo que desagrada a Jesus, que vai contra a nossa natureza do bem, a gente está pregando Jesus na cruz de novo. Então, Jesus está ali na cruz para nos lembrar que certas coisas que a gente faz o entristece. E a gente não pode ficar pregando Jesus na cruz, porque quando Deus deu Jesus para nós, Ele deu para nos perdoar, para fazer com nós uma nova aliança. E várias histórias do Antigo Testamento nos falam sobre aliança, sobre o perdão, sobre as vezes que as pessoas se perderam no caminho e Deus a chamou de volta. Daniel é um exemplo assim, divino, maravilhoso, de perseverança e de servir a Deus, porque Daniel não se desviou do caminho dele. Daniel era um ser humano como nós, como eu, como você, que tem suas falhas, mas ele não se deixou contaminar por aquilo que vem de fora. E nós, muitas vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente se contamina, a gente ingere aquilo que não nos pertence e aquilo nos muda por dentro. E é isso que a gente não pode deixar fazer. Jamais. Nós somos uma essência boa, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos exigir menos do outro e olhar mais para nós, sabe? Isso é muito importante. Eu, ultimamente, Deus tem colocado muitos desafios na minha vida, mas não é na minha vida, é na vida de todo mundo, né? São doenças, são situações. Eu no começo do ano, gente, eu quebrei o braço em 2 lugares, né? Numa brincadeira besta, vocês não têm noção. Fiquei afastada, senti muita dor. Agora eu tô bem, né? Tô, ó, recuperando já. Não tá 100%, mas tá 95%. E eu tô muito feliz. Porque até quando a gente tropeça, a gente se machuca, ou a gente machuca alguém, porque a gente também machuca as pessoas, a gente tem algo a aprender. E o maior aprendizado de todos é a fé e a esperança. A gente tem que acreditar.
né? Acreditar que tudo vai passar, que os momentos difíceis passam, que amanhã é outro dia, que o sol vai brilhar de novo, enfim, são tantas coisas para a gente acreditar, são tantas pessoas que estão do nosso lado e às vezes a gente não percebe, sem contar as pessoas que a gente afasta por pura ignorância. Eu tenho pedido muito para Deus me dar sabedoria, inclusive não tenho vergonha nenhuma de falar, voltei a fazer terapia, gente, tá me fazendo muito bem esse encontro comigo. E até um paradoxo, né? Porque eu tomei por mais de 10 anos sertralina e amitriptilina, porque eu era uma pessoa que eu tinha transtornos de ansiedade seríssimos, meu coração disparava, eu sentia calafrios, me dava um negócio, palpitação, dor no peito. Gente, transtorno de ansiedade é terrível. E aí, no meio do ano para frente, o médico começou a fazer meu desmame, né? Assim que se fala. E eu fiquei quietinha, não contei nada para ninguém. Contei a notícia no começo do ano, quando eu já estava assim, sem a medicação total, e eu fiz isso por mim. E isso é uma lição que eu quero que as pessoas reflitam, porque assim, se eu tivesse falado que o médico estava diminuindo a minha sertralina, a minha amitriptilina, que ele achava que eu estava bem, que eu poderia conviver bem sem essa medicação, as pessoas, qualquer coisa que eu contrariasse elas ou que eu ficasse brava com alguma situação, ia falar, tá vendo? Ó, porque tá sem remédio. Então eu me poupei. E o que eu quero falar para você, em alguns momentos da vida a gente tem que se poupar. A gente precisa se poupar. Tem coisas que não são fáceis, tem decisões que não dependem da gente. E tem momentos que a gente não tem decisão nenhuma a tomar, a gente só precisa que o tempo passe. E a gente precisa aprender isso. E para aprender isso a gente tem que ter muita fé em Deus. Por isso eu convido você a ler o livro de Daniel. Daniel é uma história lindíssima. E essa questão de não se deixar contaminar, a gente precisa trazer para o dia a dia da gente. Às vezes a gente compra as brigas que não são nossas, a gente se contamina com mal que não é nosso, com situações que não nos pertencem. Existe um momento de falar e de calar. Então, o que eu desejo a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, muita fé. Não se contamine com aquilo que vem de fora. Nutra aquilo que vem dentro de você. Nutra o amor, a fé, o amor, o perdão. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê paciência, nos dê tolerância. E que a gente possa exercitar o perdão e não pregar Jesus na cruz novamente. Porque cada vez que a gente prega Jesus na cruz novamente, a gente se afasta um pouquinho do caminho de Deus. E toda vez que a gente se afasta do caminho de Deus, a gente sofre um pouquinho mais. Porque problemas todo mundo tem. Ah, quem não tem já deve ter partido dessa terra. Só que quando a gente está pertinho de Deus, a gente tem força, a gente tem sabedoria, a gente sabe a hora de calar e de falar. Então, que Daniel guie você. No próximo vídeo, eu vou ler, inclusive, essa leitura de Daniel, essa primeira parte. Quem se interessar, fica para o próximo vídeo. E quem não tiver tempo ou por N motivos, apenas está assistindo esse vídeo, pense em você com amor, não se distancie de você, se olhe, se resgate, não deixe que as coisas exteriores se contaminem e mantenha sempre a sua fé em Deus, seja para atravessar uma doença, seja para atravessar um momento difícil, uma crise no casamento, uma crise com algum amigo, alguém te traiu de alguma forma, alguém te fez mal, um problema no trabalho, seja qual for, não se deixe contaminar. Confia em Deus. Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que segura na nossa mão. Deus é aquele que atravessa conosco as tempestades e quando chega lá na frente, ele nos mostra que tudo valeu a pena, que é bom viver, que tudo pode dar certo, que tudo passa e a gente nasceu para ser feliz. Se cuida do seu coração, da sua mente e que a história de Daniel possa te alcançar e que você não deixe se contaminar. Beijo no coração.